Olá, eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. Hoje eu vim aqui prestar minha homenagem, dar a minha contribuição ao Dia Mundial de Celebração dos fãs do Harry Potter, o Harry Potter Celebration Day, dia 27 de janeiro. Eu que sou uma Potterhead assumidíssima, fã de carteirinha da JK. Então, o que eu vou propor para vocês é uma brincadeira. Eu vou fazer um quem é quem da aromaterapia entre as casas de Hogwarts e os personagens do Harry Potter. Ou seja, se eles fossem óleos essenciais, que óleos essenciais eles seriam? E a gente vai começar então pelas casas, falando evidentemente da primeira, que é a Grifinória, cuja característica é coragem. Então, seus membros eles são conhecidos por terem grandeza de espírito, por serem leais. Não é à toa que o símbolo da Grifinória é um leão, eles são bem leoninos também, naquela coisa que o Snape critica muito no Harry Potter, que é o fato dele querer sempre estar em destaque, aparecer e estar sempre embaixo das luzes, né, dos holofotes. E aí, então, eu penso que para representar a Grifinória, todos os óleos essenciais que são bastante ensolarados e que são óleos de muita grandeza, de muita majestade e óleos de muita maturidade espiritual também, podem representar maravilhosamente bem essa casa. Eu estou falando, por exemplo, do sândalo, do cedro, estou falando da mirra. Eu acho que o olíbano também é um óleo interessante para isso, embora o olíbano, na minha percepção, ele transita um pouquinho lá para Corvinal, vocês vão ver por quê. E evidentemente que na Grifinória, todos os óleos essenciais cítricos. Eu acho que ela é muito bem representada por conta desse caráter solar que os óleos essenciais cítricos têm. E aí a gente. Ah, bom, e também eu acho que a Grifinória ela é muito bem representada por dois tipos de tomilho, dois quimiotipos, que são o tomilho linalol ou o tomilho tujanol, porque são tomilhos muito gentis, eles têm essa característica ah, ensolarada também, mas são gentis. E por que que eu acho que tem que ser esses quimiotipos do tomilho e não, por exemplo, um tomilho timol? Porque o tomilho timol já é um óleo bastante dermocáustico. E essa dermocausticidade, na minha cabeça, tem a ver com Sonserina. A Sonserina, os membros dessa casa, a característica principal deles é a ambição. E para mim, os óleos essenciais que carregam muito no princípio ativo, me parecem óleos muito ambiciosos, porque você carrega muito numa única característica para você ser o melhor naquela ação terapêutica. Isso é uma coisa muito característica da ambição, esse super foco para você justamente poder ser o melhor dentro daquela área. Então, os membros da Sonserina, eles me parecem muito monolíticos e existem óleos essenciais que são muito monolíticos também. E aí são duas categorias, ou os óleos muito quentes, muito dermocáusticos, ou então a gente vai ter os óleos muito gelados. Eu acho que são óleos muito ambiciosos dentro do que ele se propõe. Entre os dermocáusticos, com certeza, Sonserina seria canela, eu penso que o orégano, o cravo e aí o tomilho timol, que eu falei para vocês. E do lado dos muito gelados, eu penso que com certeza a cânfora, o wintergreen e eventualmente até uma bétula doce. Já com relação à lufa-lufa, a característica principal dos membros é a gentileza, a cordialidade, a paciência, o fato de serem muito agradáveis no convívio com as pessoas, todas as flores, né? Acho que as flores elas são super gentis, elas têm muito a ver com a lufa-lufa, a lavanda, a camomila, a rosa, né? Mas existem outros óleos que eu acho que se adequam muito bem também a esse temperamento. A bergamota, por exemplo, a bergamota eu não colocaria lá na Grifinória, pelo lado floral que a bergamota tem, então eu acho que a bergamota é uma lufa-lufa. E a palmarosa, que é um capim, eu também acho que seria uma lufa-lufa, porque a palmarosa também tem esse lado floral muito interessante. Além da melissa, que é um óleo bastante gentil, eu acho que seria um óleo lufa-lufa também. E aí, na Corvinal, que é uma casa de membros muito inteligentes, eu penso que os óleos essenciais que são multiuso, que são muito versáteis, que contêm uma inteligência de moléculas dentro deles, pode representar muito legal essa casa. Com certeza o titri, né, que é um dos óleos mais versáteis que a gente conhece, antisséptico para uma multiplicidade imensa de micróbios, bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, vírus, enfim, né? O titri é um óleo meio que bombril. E aí o gerânio eu acho que é um outro óleo legal também para representar
a Corvinal, porque é um outro óleo que tem uma inteligência dentro dele também muito interessante. É um óleo antisséptico poderosíssimo também, ao mesmo tempo que é um óleo muito cicatrizante, muito regenerador da pele, antioxidante, é um óleo também que tem uma capacidade de atuar em diversas situações emocionais. Eu penso que seja um óleo bastante representativo também da Corvinal. E aí, para falar dos personagens de Harry Potter, eu vou começar pela Luna, a Luna que pertence à Corvinal. E a Luna, para mim, ela é um titri, sem sombra de dúvida. Toda vez que a situação fica preta e que alguém precisa de uma sacada, lá vem a Luna. Vamos lembrar que é ela que dá a solução para onde que está o diadema no último livro, né, nas relíquias. E o Titri, ele meio que age assim também, né? O Titri, quando você tem alguma coisa que precisa ser solucionada, que você não sabe muito bem como, você lança a mão do Titri. E a Luna me parece ser, então, esse óleo essencial. Hagrid, né? O Hagrid com aquele pote, com aquele tamanho dele de gigante, com aquela fortaleza, é um dos personagens que quase que sai ileso na saga inteira, com certeza é um cedro, né? O Hagrid precisa ser um cedro, com todo o seu porte magnânimo. E aí, vamos falar do Neville, que pertence à casa da Grifinória. O Neville, para mim, é uma mirra, porque o Neville, ele começa a saga de Harry Potter, a sombra de Harry Potter, não se sabe muito bem quem é o garoto da profecia, e ele tem aquela ferida de morte, né, dos pais dele, que foram mortos pela Bellatrix, e aí o que acontece é que no final da saga ele amadurece e ele cura a sua própria ferida a partir da própria dor mesmo que ele tem, né? Vamos lembrar que é ele que, com a espada, ele mata a Nagini, e a Mirra, ela tem essa capacidade de se autocurar, né? E eu acho que é isso que acontece com o Neville. E Dumbledore, quem seria? Para mim, o Olíbano. Tá claríssimo que o Dumbledore é um Olíbano. Primeiro, por conta da ancestralidade, da grandeza e da maturidade espiritual. E o Olíbano, eu acho que é um óleo que transita muito lá para Corvinal também, porque ele é um óleo que tem uma inteligência molecular muito grande dentro dele. E com certeza, né, gente, Hermione e Dumbledore são Grifinória por acaso, porque eles deveriam meio que ser Corvinal, né? Vamos concordar, por conta da inteligência, do intelecto, a sagacidade, aquela coisa toda. Mas o Olíbano é um óleo muito ensolarado, de uma majestade muito interessante, por isso é que eu acho que ele é a cara do Dumbledore. E Draco, que pertence à Sonserina, para mim o Draco é uma hortelã. E eu vou explicar por quê. Porque a hortelã, ela quer ser fria, mas ela é quentinha. Ela quer ser gelada, mas ela é doce. E o Draco, ele quer ser do mal, mas ele não consegue. Falta coragem ao Draco para ele ser do mal, né? E vocês se lembram que o Draco, no final do livro, ele praticamente ajoelha, agradece e chora. Amém, obrigada, Harry Potter, né? E se vocês forem ler a Criança Amaldiçoada, que é o filme, que é o roteiro de peça de teatro que foi lançado ano passado e que representa a história dos filhos do Harry Potter, o Tiago, não é o Tiago, como é que é o nome o Alvo Severo Potter, que é o filho mais novo do Harry Potter, se torna o melhor amigo do filho do Draco. Então eu acho que essa hortelã, que essa coisa que quer ser, mas não é, né, representa muito bem o Draco. Rony, Grifinória também, na minha cabeça, é uma mandarina. Porque o Rony, na saga do Harry Potter, ele representa aquele papel arquetípico do bufão, que é o personagem que alivia a tensão da história, alivia a tensão e o peso que o herói da história carrega. Então, o Rony sempre está lá para divertir, é uma presença agradável. A mandarina também é um óleo essencial super agradável, super divertido, muito ensolarado, por isso que pertence à Grifinória. E é um óleo também que alivia a tensão, e é um óleo que ele fica muito bem na companhia de todos os outros, que é mais ou menos como o Rony faz. E aí, para a gente falar de Hermione, foi muito difícil eu achar um óleo para Hermione, porque a Hermione é a personagem feminina. Depois de Hermione é que surgiram o resto, gente. Vamos combinar. A Rey do Star Wars, ela jamais poderia existir se não houvesse antes uma Hermione, né? Deixa eu ver, heroínas da Disney, as princesas modernas da Disney, que não querem mais saber de casamento, não sei o quê, só existiu porque tinha uma Hermione no passado. Então, a Hermione, ela abriu as portas para uma série de heroínas femininas dentro da literatura moderna, infanto-juvenil, e filmes infanto-juvenis e tudo mais. E a Hermione, ela tem esse tracinho meio corvinal também,
E aí eu fiquei pensando, puxa, quem que seria a Hermione? A Hermione, ainda assim, ela tem uma coisa feminina muito bonita dentro dela, e eu acho que quando ela se preocupa com o cabelo dela, né, no vira-tempo, que ela vê ela de costas lá na plantação de abóboras, se ela tá bonita para o baile, né? Então, ela tem essas coisas de mulher que é muito, muito, muito fofo, muito gracioso. E aí eu acho que a Hermione tem que ser uma flor de laranjeira. Mas eu não penso que ela é uma flor de laranjeira destilada, ou seja, um Neroli. Eu penso que a Hermione seja um absoluto de flor de laranjeira, extraído com solvente. Porque o flor de laranjeira ela tem uma delicadeza, uma pureza, e tem alguma coisa muito etérea na flor de laranjeira que não combina com a Hermione, porque a Hermione é muito forte. E aí o absoluto de flor de laranjeira, eu acho que ele tem essa força, é uma substância que carrega umas moléculas mais interessantes, de maior presença, mais marcantes. Então eu penso que o absoluto de flor de laranjeira carrega toda aquela majestade e característica solar da Grifinória, mas ao mesmo tempo é um óleo de mais presença, com uma cromatografia interessante que representa muito bem a Hermione. Bom, o Snape. O Snape é um dos personagens que eu mais amo dentro da saga do Harry Potter. E para mim o Snape é o Wintergreen, com certeza absoluta, porque ele é gelado, então ele tem essa questão da ambição, né, da Sonserina, mas o óleo essencial de Wintergreen, ele é um óleo extremamente analgésico. E o Snape, ele consegue, no final da saga do Harry Potter, sanar a dor de todos, que todos nós temos, né? De, de tudo ter acontecido daquele jeito que aconteceu, né? Do Dumbledore ter morrido, de alguém, como é que alguém pode ser tão mal a ponto de querer detonar personagens tão queridos como os três, né? Principais. Então, quando o Harry Potter leva a lágrima do Snape, depois que ele é morto pela Nagini, lá na penseira, aquilo cura a dor de todos nós que somos fãs da série. E essa é a característica do Wintergreen. O Wintergreen é um óleo extremamente ambicioso, praticamente salicilato de metila, mas extremamente analgésico. Então, para mim, é o Snape. Bom, Voldemort, quem seria aquele que não deve ser nomeado? Ele é uma canela de sassafrás, tá bom? Porque sassafrás contém safrol, uma substância mega cancerígena, controladíssima pela Polícia Federal, porque também é precursor de drogas alucinógenas, mas também precursor de algumas substâncias da perfumaria, como o Galaxolide, e tomou, morreu. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que Voldemort é aquele óleo que não deve ser nomeado, que é a canela de sassafrás. E aí nós chegamos a Harry Potter. Quem que seria Harry Potter? Eu acho que o Harry não é apenas um óleo essencial, mas são três. O Harry Potter, na minha cabeça, ele é um tomilho linalol e um tomilho timol, porque ele tem Grifinória e Sonserina dentro dele, enquanto a Horcrux vive no corpo dele. Ele é um tomilho linalol, que tem uma grandeza, mas uma docilidade, enquanto Grifinória, e ele é um tomilho timol, enquanto tem a Sonserina dentro dele, que é um óleo muito dermocáustico, muito ambicioso também. Aliás, eu acho que a passagem minha preferida em todos os livros é quando o Harry está conversando com Sirius na mansão dos Black, se eu não me engano é na Ordem da Fênix. Não sei se é na Ordem da Fênix ou no outro, não me lembro. E a passagem é mais ou menos assim: o Harry chega para o Sirius e fala que ele tem muito medo de ser do mal. Né? Ele diz que ele tem muito medo na verdade, de pertencer à Sonserina e de ter o mal dentro dele, de não ser suficientemente bom, do bem. E aí o Sirius mais ou menos fala para ele que todos nós temos sombra e luz dentro de nós, e não importa o quanto de sombra que você tem, o que importa é a escolha que você faz pela luz. E enquanto o Harry não se convence de que ele optou pela luz e que a opção dele faz com que ele seja quem ele é, ele vive esse dilema entre Tomilho Linalol e Tomilho Timol. Aí, a partir do momento em que ele decide, ele alcança essa maturidade de quem ele é, isso no último livro, no momento em que a Horcrux é destruída dentro do corpo dele, isso simbolicamente representa a opção dele definitiva pela luz, inclusive ele se dirige a uma dimensão que é pura luz, vocês se lembram, né? A estação de King Cross toda branca, no filme, né? Aí sim eu acho que ele se transforma num terceiro óleo essencial, que é o sândalo. E o sândalo tem, eu não sei se vocês sabem, é uma árvore parasita. Na sua juventude, ela fixa as suas próprias raízes numa árvore que lhe serve de hospedagem para poder retirar os nutrientes do solo.
E apenas depois de mais ou menos 20 anos é que o sândalo desenvolve as suas próprias raízes e a sua autonomia e independência para ele próprio tirar os nutrientes do solo. E eu acho então que isso representa a saga do Harry. Quando ele se transforma, então, definitivamente numa pessoa madura do ponto de vista emocional, quando ele completa a sua jornada do herói, né, para a gente falar dos conceitos de Campbell, ele se transforma em sândalo, ele opta definitivamente pela luz e ganha a sua maturidade, a sua independência, que é a própria história da árvore do sândalo. Então é isso, meu presente para todos vocês, fãs de Harry Potter e de aromaterapia como eu. J.K., eu amo você, obrigada por nos dar esse presente maravilhoso que é o Harry Potter na vida da gente. E um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.